Que dia lindo, que dia especial, que dia maravilhoso. O dia que Jesus ressuscitou dos mortos, dando pra gente viva e real esperança. O dia que definitivamente mudou toda a história da humanidade, fazendo com que a luz brilhasse em um mundo que está fadado, sim, a estar coberto pelas trevas. Esse dia nós estamos relembrando e comemorando. Esse dia poderoso. Esse dia que a glória de Deus invadiu de uma vez por todas o mundo, fazendo com que nós pudéssemos, sim, celebrar vida e vida para sempre. Por isso que nós estamos aqui nesse dia. E eu queria desafiar você a, juntamente comigo, se constranger diante dessa maravilhosa história de redenção que Deus desproveu a nós desde antes da fundação do mundo e nos alcança, fazendo com que o nosso coração se encha de alegria e de esperança. Vamos adorar o Senhor? Antes disso, eu queria orar juntamente com você, rogando a presença do Espírito Santo entre nós, para que nós possamos desfrutar de fato de um encontro cheio da graça e da glória de Deus, de um tempo de qualidade na presença do Senhor. Pai, estamos aqui nessa manhã e nós queremos, Senhor, no nome de Jesus, sermos alcançados, Senhor, pela Tua graça, pela Tua glória, pela Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo se mova, Senhor, em cada lar, em cada ambiente, em cada coração que está nesse momento, Senhor, vendo esse culto. No nome de Jesus, que o Senhor haja com poder, graça e glória, que o Senhor venha, Senhor, nos alcançar, nos tocar, fazer, Deus, aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, que é transformar corações, que é alcançar, Senhor, vidas, ó Deus, como as nossas, vidas que são carentes do Senhor, carentes da Tua glória, carentes de um encontro contigo. Nós estamos carentes de Ti, nós Te queremos, Pai. Por isso, vem com poder, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. O nosso coração, ó Deus, está rendido e aberto para, de fato, vivermos e obedecermos a Tua voz no dia de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Me ensina a olhar para a cruz e não ver apenas madeira. Me ajuda a entender a mensagem da cruz. Quero aprender como de fato devo olhar para Ti, Jesus, e enxergar o valor de cada cravo perfurando Suas mãos, transpassando os Teus pés. Tamanha dor, imensurável dor. Se eu pudesse entender a profundidade do Teu ser, ao olhar a ingratidão estampada no rosto e nas palavras da multidão, injustiça, violência, intolerância. Como deve ser para um Deus doador, um humano inocente e sofredor, passar pela cruz, lugar de vergonha e de constrangimento. Não consigo
consigo entender, tampouco imaginar o tamanho da dor que a cruz te fez passar. Tudo por amor, tudo por me amar, Jesus. Como deve ser para um Deus doador, um humano inocente sofredor, passar pela cruz, lugar de vergonha e de constrangimento. Não consigo entender, tampouco imaginar o tamanho da dor que a cruz te fez passar. Tudo por amor, tudo por me amar, Jesus. Eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
por seu amor pela cruz. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Estamos diante do evento mais importante da história da humanidade, a cruz, o sofrimento do Cristo para resgatar o homem, para salvar pessoas. E salvar de quê, você pode pensar? Salvar das nossas idiosincrasias, dos nossos pecados, dos nossos dilemas. Nos salvar da destruição eterna. Nos resgatar da morte. Tirar toda a consequência que o pecado trouxe sobre a humanidade. Nos salvar do medo, nos salvar da depressão, nos salvar da síndrome do pânico, nos dá uma viva e real esperança por meio daquele que demonstrou a nós o que significa ser verdadeiramente humano, por meio daquele que nos amou até o fim, dando a sua vida em favor de muitos. É uma história impressionante. É a história que influenciou a carreira dos heróis. É a história que nos motiva, de fato, a levantarmos manhã após manhã e continuarmos e perseverarmos e irmos até o fim, porque, afinal de contas, essa história, ela aponta para como nós devemos viver a nossa existência de lutas, de dores, esperando por fim a nossa redenção. Ela pode ser uma metáfora da realidade, ela é uma metáfora da realidade, mas não apenas isso. Se nós estivéssemos lá, nós viríamos a dor, o sofrimento, o sangue derramado. Se nós estivéssemos perto da cruz de Cristo Jesus e passássemos a nossa mão, poderia ser que daqueles pedaços de madeira ferisse os nossos dedos, porque é a história real da intervenção de Deus na terra. O Deus que pisou seus pés entre nós. A cruz é a maior mensagem que a humanidade pôde receber um dia. E é interessante que quando nós olhamos para essa humanidade, nós percebemos que o que seria mais humano e o que seria as características essenciais que sinalizam para nós que nós somos humanidade, que nós somos gente, pessoa. Quais seriam essas características? N.T. Wright, num e-book chamado Pregando a Cruz em Tempos de Trevas, ele pontuou 7 características que fazem parte daquilo que apresentam para nós o que significa viver como gente. São sinalizadores que mostram como nós podemos viver como humanidade. E
dentre essas 7 características, ele colocou justiça, amor, liberdade, verdade, espiritualidade, beleza e poder. E não é isso, de fato, que o nosso coração anseia? Desde cedo nós corremos atrás daquilo que é justo. Eu tenho 4 filhos e quando eles sofrem injustiça, seja no meu julgamento, seja na relação entre eles falam, eles gritam, eles choram, dizendo: isso não é justo. Nós ansiamos por justiça. Nós ansiamos por amor. O amor está presente naquilo que é mais humano em nós, porque, afinal de contas, nós fomos criados para o amor. O amor para com o próximo, o amor para com o Deus Criador, o amor para com o cosmos ou a natureza. Nós ansiamos pela verdade, nós queremos viver essa verdade. Nós queremos ter uma base sob a qual nós podemos sim medir todas as coisas, compreender o universo, testificar. E é interessante que a verdade, a justiça e o amor se entrelaçam, elas estão juntas dentro dessa realidade existencial. Nós vivemos espiritualidade, até mesmo os ateus, eles precisam ter elementos litúrgicos na sua vida para que eles possam, de alguma maneira, trazer sentido e significado para a existência. Não dá para fugir do fato que nós fomos criados para experimentar da realidade divina, da realidade transcendente, da realidade do Deus Criador. Por isso que, no momento que nós retiramos a verdade de Deus, nós criamos uma verdade que possa, de alguma maneira, apontar para a necessidade que nós temos do Deus Criador de todas as coisas. Nós ansiamos por liberdade. E a nossa luta sempre foi por liberdade. Nós queremos, sim, escolher aquilo que eventualmente está predisposto dentro do nosso coração. Nós fazemos escolhas conforme aquilo que nós damos razão. Ainda que muitas pessoas elas não vivam essa plena liberdade porque foram escravizadas. Elas foram escravizadas servilmente ou sexualmente, ou estão escravizadas por desejos ou doenças ou tantas outras coisas. Mas ser humano é ser livre. Nós ansiamos por algo belo e nós experimentamos da beleza. E nós ansiamos pelo poder. Poder para poder mudar as coisas, poder para fazer com que as coisas aconteçam. Nós temos esse domínio dentro das áreas de influência que Deus nos colocou para exercermos esse domínio e esse poder. Isso nos aponta como seres humanos. Nós temos essas necessidades. Mas quando nós nos deparamos com a realidade da existência, a realidade da vida, todos esses sinalizadores, todas essas características parecem que escorrem por nossas mãos. Parece que elas são lançadas ao esgoto. Elas são lançadas ao lixo. Porque quando nós nos deparamos com a existência humana, a gente parece que vê a prevalência da injustiça, a prevalência da violência, da falta de amor, do preconceito, da luta entre raças, da luta entre a humanidade. A gente se depara com um mundo de fake news. Não temos mais em quem acreditar.
seja dentro daqueles que foram escolhidos para estarem nos ambientes públicos e nos representarem lá, eu acho que de lá e procedem de lá tantas mentiras, desde da própria ciência ideologicamente enviesada. Obviamente, eu creio, e se não acreditarmos nisso, como nós poderemos caminhar? Eu acredito sim que existem políticos que de fato prezam pela verdade. Eu acredito sim numa academia que de fato preza pela verdade e não está enviesada ideologicamente. Mas a gente vive num mundo de fake news. A gente se depara com um mundo onde as pessoas não se sentem mais livres, pelo contrário. De alguma maneira, nós estamos tendo a nossa liberdade privada. Nós somos cancelados por causa de opiniões que nós possuímos. De alguma maneira, somos censurados, seja por parte de um grupo, seja por parte de outro grupo. A liberdade, ela também tem sido privada por causa da nossa inaptidão de fugirmos de alguns vícios que nós temos. Nós somos presos a isso. A espiritualidade se tornou negócio. A gente se depara com um mundo onde existe tanta perversidade no ambiente religioso, não cristão, e até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Não dá para chamar de cristão essas pessoas. Mas tanto no ambiente de religiões místicas, existe tanta perversidade. Gurus que foram, sim, a causa de escândalo porque se tornaram homens perversos, homens que seduziam pessoas e tinham com elas relações sexuais. No ambiente que se diz cristão ou evangélico, a gente se depara com consumo religioso, a venda de bens religiosos. A gente olha para o mundo e, ao invés de encontrar beleza, a gente encontra também tanta coisa feia, seja nas nossas edificações, seja nas nossas grandes cidades que conseguiram, sim, trazer poluição a um ambiente que um dia fora tão cheio de vida, trouxe morte ao ambiente que um dia foi tão cheio de alegria. A gente se encontra num mundo onde o poder não é mais uma forma de exercer o bem para com aqueles que não têm voz, mas o poder se tornou uma cobiça. Nós nos encontramos num mundo de frustração. Nós nos encontramos num mundo doente, nós nos encontramos num mundo esquizofrênico, nós nos encontramos num mundo onde não temos de fato esperança, e a grande pergunta que nós fazemos é: Deus, onde o Senhor está? Deus, cadê o Senhor nessa existência? Deus, porque o Senhor nos permite viver todas essas terríveis consequências da nossa escolha pelo pecado. E a resposta de Deus
Eu estou na cruz. E João, capítulo 19, versos 17 e 18 diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio deles. A história cristã é única. Não existe na história da humanidade algo que se torne a base da existência de toda uma civilização, que traz à tona tão grande verdade e realidade. Não existe em nenhum outro discurso filosófico ou religioso já produzido pela humanidade algo que traga à tona a verdade que pode abrir os nossos olhos para a existência, mostrando que dentro dessa existência existem dois caminhos: o caminho da dor e o caminho da vitória. Para os filósofos, só existe o caminho da dor, porque, afinal de contas, o que nos espera não é vitória nenhuma, é derrota. Se nós tiramos a realidade de Deus de cena, o que nos espera no final dessa caminhada é sempre derrota. É uma vida de derrotas. Quando nós nos deparamos com outros tipos de religiosidade, nós não encontramos um Deus que se envolve emocionalmente com sofrimento humano. É um Deus indiferente. É um Deus distante, etéreo demais. É um Deus que desvaloriza aquilo que nós tanto valorizamos, que é a vida, que é a existência, que é o mundo, que são as coisas que nós construímos. O Deus cristão não, ele valoriza. Por isso ele veio. Cristo Jesus, ele traz à tona a realidade da dor, do sofrimento, da frustração, porque ele sofreu da mesma dor, sofrimento e frustração que nós sofremos. Ah, meu irmão, Jesus teve a sua vida ceifada com 33 anos de idade. Com 33 anos de idade, Jesus sofreu a pior injustiça que um ser humano poderia sofrer nessa terra. Com 33 anos de idade, ele foi exposto publicamente como um delinquente. E ele não fez nada de errado. Pelo contrário. Ele procurou justiça. Ele ensinou sobre o amor. Ele se deu às pessoas, ele se entregou. Ele tocou em vidas, ele manifestou a glória do reino de Deus que chegou. Ele, de alguma maneira, queria restaurar o coração dos homens e levá-los àquilo que é tão humano e essencial, que é a experiência com a glória do Criador de todas as coisas. Ele queria manifestar a eles a realidade do Deus vivo. E dentro dessa manifestação da realidade do Deus vivo, ele sabia que ele iria encontrar tamanha oposição, seja da religiosidade pervertida,
como nós encontramos uma frustração em relação à religiosidade de Cristo Jesus, ele encontrou e se frustrou com o que ele viu, seja diante de um governo perverso, e esse era o contexto. Um contexto onde quem se dizia a verdade era aquele que dominava por meio das armas, por meio da violência, por meio da força, e que se colocava como referência final para a sociedade, se colocava como Deus, como justo juiz, o César, o escolhido, o divino. Jesus estava se deparando com essa realidade. Ele sofreu muito mais do que nós sofremos. Ele foi exposto publicamente. Ele foi humilhado. Ele foi tido como um delinquente, sendo justo, sendo bom, sendo amoroso, sendo o Filho de Deus. Isso é tão humano. Isso é tão impressionante. Ele veio carregar as nossas dores, ele veio carregar as nossas frustrações. Ele se tornou o símbolo daquele que carrega o nosso sofrimento, as questões da nossa alma, a ira dos homens, a ira de Deus. Deus sendo julgado pelos homens, Deus sendo humilhado pelos homens, os homens se colocando no lugar de Deus e julgando Deus. Os homens atirando pedras em Deus. Jesus entende a nossa dor. Na cruz não há beleza. Na cruz não há liberdade, ele estava sendo preso. Na cruz o ódio está sendo manifesto. E foi pesado. Você consegue imaginar a Via Crucis? Você consegue imaginar a dor dos chicotes que Jesus carregou por nós? Imagina que suas costas estavam dilaceradas. Um dos chicotes romanos tinha uma rola de chumbo que na frente tinha 3 garras que batia para amaciar a carne e quando puxava rasgando todas as costas. Ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por nos amar e não estar indiferente com a nossa dor. Ele sabe o que é sofrer. E estando lá na cruz, ele grita: Senhor, está consumado, está pago o preço foi pago por amor a essa humanidade. Eis que eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor, pagando o preço, sentindo a dor do pecado que essa humanidade sentiu. E ele não precisava passar por isso.
Ele poderia decidir por outra coisa, mas em sua liberdade ele decidiu obedecer. Ele sofreu por nós. E isso é incrível, meus irmãos. É constrangedor ao nosso coração. E está lá, irrestritamente marcado na história, por meio de um símbolo, que é símbolo de maldição para os judeus, símbolo de morte, símbolo de exclusão, se torna o símbolo de reconciliação, o símbolo de salvação, o símbolo de restauração de todas as coisas. A cruz de Cristo Jesus sinaliza para nós novamente que é possível viver a justiça, porque a justiça de Deus é revelada na cruz. É possível novamente viver o amor, porque o amor, não há amor maior do que dar a vida em favor dos seus amigos. Simboliza novamente a verdade, porque a verdade não está na boca dos homens, mas sim está na realidade do Deus Criador, que criou todas as coisas para que nós pudéssemos conhecer a verdade, conhecer a realidade. E Ele é um Deus bom. A verdade é um fenômeno, e esse fenômeno se chama Cristo Jesus. É uma pessoa que se encarnou e mostrou como nós devemos viver como humanidade. Ele é a referência final para nós, sim, conhecermos todas as outras coisas. Nele tudo subsiste. A cruz é símbolo de liberdade, porque na cruz nós temos sim a liberdade da culpa. Nós temos sim a liberdade dos vícios. O poder de Cristo Jesus nos libertou do império das trevas. O texto das Escrituras fala que Ele veio e nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O texto das Escrituras vai dizer para mim e para você, lá em Colossenses, que toda arma que Satanás tinha contra nós foi retirada. Ele está despojado, todo o poder do mal está despojado por causa do sangue de Cristo Jesus, que tocou a terra, tirando de sobre nós todo o peso de culpa que o nosso pecado trazia contra nós. Nós somos livres. Na cruz está, assim, a manifestação da restauração entre nós e a glória de Deus. Nós fomos alcançados por Ele. Uma verdadeira, rica e alegre espiritualidade sendo vivida e revigorada por causa do sangue de Cristo Jesus derramado em nosso favor. A cruz, que para alguns era sinal de morte, se tornou o símbolo que inspirou as criações mais belas que a humanidade já pôde criar. Inspirou Michelangelo, inspirou Da Vinci, inspirou Salvador Dalí, inspirou Shakespeare, inspirou Bach e continua a inspirar tantos e tantos artistas que constroem a cultura através do sinal de beleza que emana da cruz do Calvário. E a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz é o poder de Deus para transformar o mundo. A cruz é o poder de Deus para atrair pecadores e perdoar pecadores. A cruz é o poder de Deus para fazer com que todas as coisas se tornem novas novamente. A cruz é o poder de Deus para nos libertar dos poderes das trevas que tentam consumir o nosso coração. A cruz manifesta o poder de Deus para a salvação. Ah, irmãos, mas a Páscoa, ela não termina na cruz.
Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte não foi capaz de detê-lo. Sobre essa ressurreição, a gente vai compartilhar mais semana que vem. Mas eu quero que hoje você celebre o ressurgimento da humanidade por meio de seu Salvador, Cristo Jesus, manifestando justiça, amor, liberdade, espiritualidade, beleza, verdade, poder em um ato só. A cruz do Calvário foi por mim, foi por você. Por isso eu queria desafiar você a, no dia de hoje, encontrar-se com Jesus sentado à mesa e preparar um ambiente para a celebração da ceia do Senhor, relembrando o que Ele fez, tomando do pão, tomando do vinho ou suco de uva e se enchendo da glória e da graça do Senhor, sendo tomado por essa presença maravilhosa que está aí, trazendo à tona que há esperança, porque Deus pisou nessa terra e morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina, irmãos, o que Ele fará por nós, nos declarando justos. Imagina, irmãos, o que o seu amor é capaz de fazer na vida de todo aquele que Ele comprou com esse alto preço, o preço de sangue. Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor de Cristo me constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, e sim para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Cristo. Paulo ora para que nós compreendamos a largura, a altura, o comprimento do amor de Deus que excede todo o entendimento, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus e experimentemos infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você tem dimensão do amor de Deus por sua vida. Não há palavras para descrever a extensão do nosso pecado. Não há palavras para descrever a extensão do amor de Deus por nós. Não há palavras. É inefável. Deixe-se tomar por esse amor. Acredite nesse amor. Viva e experimente desse amor. A dor que você sente, Jesus também sentiu. O seu choro é o choro de Deus. E Ele não desistiu da gente, Ele não desistiu da humanidade. Então também não desista da vida. Olhe para Ele. E Ele convida e chama você a continuar. Não desistir, não parar. Porque Ele está vivo. Ele passou pela dor e sofrimento, Ele enfrentou. E Ele obteve vitória. E Ele nos convida a carregarmos a nossa cruz, seguir Ele, aguardando esse dia da vitória que vem. Vamos orar nesse momento? Vamos nos colocar diante de Deus nesse momento. Vamos agradecer pela cruz. Muito obrigado, Pai. Não tenho palavras, Senhor. A minha razão, Pai,
não consegue chegar, Senhor, à compreensão de tamanho amor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Mas eu quero, Senhor, hoje, Pai, abraçar a salvação de Cristo. Eu quero hoje, Senhor, abraçar o perdão de Jesus. Eu quero hoje, Senhor, deixar as minhas culpas e os meus fardos na cruz. Eu quero hoje, Senhor, celebrar a vitória sobre essa realidade existencial frustrante. Eu quero celebrar a vitória através da cruz, que demonstra amor, verdade, liberdade, restauração da espiritualidade, beleza, poder. Ó Deus, a justiça de Deus está na cruz. Nos enche do Teu Espírito Santo no dia de hoje. Nos envolve. Nos lava com Teu sangue. Nos fortalece no Teu amor. Queremos experimentar, Pai, desse infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Que você seja instrumento de graça, que você manifeste o amor de Deus, sob o poder do Espírito Santo, para homens e mulheres que hoje precisam compreender o valor da cruz. Que Deus te abençoe. Esperamos o Senhor, esperamos nosso Rei. Ele vem pra nos salvar, redimir e perdoar. Esperamos o Senhor, esperamos nosso Rei. Ele vem pra nos salvar, redimir e perdoar. Vem, Senhor, vem, Senhor, esperamos por Ti, esperamos por Ti. Vem, Senhor, vem, Senhor, esperamos por Ti, esperamos por Ti. Vem, Senhor, vem, Senhor, esperamos por Ti, esperamos por Ti. Vem, Senhor, vem, Senhor, esperamos por Ti, esperamos por Ti. Messias, Messias, esperamos por Ti. Redentor, Redentor, esperamos por Ti. Salvador, Salvador, esperamos por Ti. Consolador, Consolador, esperamos por Ti.
Jesus.